Vamos falar dos tops dos melhores livros que eu li em 2022. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras. Eu hoje venho partilhar convosco aquelas que foram as melhores leituras que eu fiz durante 2022. Não são leituras que saíram em 2022, são leituras que eu fiz em 2022 e que para mim foram espetaculares. À semelhança do ano passado, eu vou fazer este vídeo em duas partes. Estes são os meus livros preferidos, aqueles que para mim foi 5 estrelas, favoritos, aqueles que eu gostei mesmo muito. E para este não ficar tão longo, eu vou partir então num segundo, como fiz o ano passado, que são os meus livros quase preferidos. Estão um bocadinho abaixo destes, por um motivo ou por outro, eu não vou exatamente estar aqui a justificar, mas todos eles são livros que eu adorei, que me conquistaram, mas sem dúvida que estes aqui que eu vos vou falar hoje são livros daqueles que me tocaram o coração de uma forma diferente. Todos de géneros diferentes, de estilos diferentes, mas cada um à sua maneira me tocou. E é isso que eu hoje venho partilhar com vocês. Então, antes de mais nada, deixem-me já pedir, se gostaram da ideia do vídeo, deixarem o vosso gosto e de me dizerem já aí em baixo quais foram os vossos livros preferidos de 2022. Vocês já sabem, eu estou sempre a apontar as vossas ideias, a acrescentar aqui na minha listinha. Portanto, digam-me o que é que leram que foi assim espetacular, maravilhoso e que adorariam que eu lesse também, ou que outros lessem também, porque eles podem ler aqui os comentários e se calhar tirar ideias. Por isso, vão comentando já aí que eu depois vou ler tudinho e ver que livros é que eu devo acrescentar à minha lista, porque foram de facto os vossos preferidos. O primeiro livro que consta desta lista eu não tenho aqui porque emprestei-o e já sabem que assim, sempre que um livro é 5 estrelas favorito, eu dou por mim a tomem, levem, leiam toda a gente. Então este livro já foi, está com a minha melhor amiga para ela ler e é O Gosto Proibido de Gengibre, do Jamie Ford. Eu li este livro em janeiro para o projeto do Hall. Este livro passa-se durante a Segunda Guerra Mundial, mas passa-se na América e foca-se na comunidade japonesa. Comunidade que era muito olhada de lado desde o ataque de Pearl Harbor. Então nós temos aqui muito preconceito, muito medo e temos algo que a acontecer que eu nem sequer sabia que tinha acontecido naquela altura. Adorei a leitura, passa-se em 2 tempos. Nós temos o nosso protagonista, muitos anos mais tarde, que vive a sua vida normal, lidar com problemas com o seu filho, e um dia, quando um hotel ali perto descobre que tem na cave montes de coisas de japoneses que fugiram e que deixaram lá as suas malas, ele fica desesperado a tentar encontrar algo que sabe que poderá estar também ali. Então, nós vamos alternando entre capítulos do presente, ele a tentar descobrir algo que nós não sabemos bem o que é, e o passado, em que ele nos conta a história dele em criança e da relação dele com uma rapariga japonesa. É uma história lindíssima que eu adorei. Vi a recomendação da Tita e arrisquei na compra do livro e foi sem dúvida 5 estrelas e favorito deste ano. De um género bastante diferente, o outro livro favorito foi Longe da Multidão, de Thomas Hardy. Este livro é um clássico da literatura, eu já tinha lido, como é que se chama? Test of the D'Urbervilles, de Thomas Hardy, tinha adorado, mas o livro tinha partido o coração em 1000 pedaços, é um livro que me deixa muito angustiada. Estava muito curiosa com este livro, porque as descrições diziam que ele era bastante diferente. Eu adorei esta leitura. Aqui nós temos a história de Bathsheba Everdeen e de Gabriel Oak, e Bathsheba é uma rapariga muito à frente da sua época, que não se quer casar, quer ser independente, e o Gabriel é um pastor. E no início da nossa história ele pede em casamento, mas ela de facto recusa, que não quer casar, não quer ter essa prisão. O tempo passa-se, e ela ganha uma grande herança e ele perde tudo o que tinha, mas mais tarde voltam a encontrar-se. É uma história belíssima, entretanto também já vi o filme, a versão mais recente que está na Disney Plus, e foi uma obra que me deixou completamente colada, que me sugou completamente e fiquei mesmo apaixonadíssima por este livro. Eu li-o no meu março dos clássicos e foi maravilhoso. Outro livro que já foi emprestado, já teve com a minha mãe, já teve com o meu pai e agora está com o meu irmão e a minha cunhada, é o projeto Rosie, de Graeme Simson. Este livro é
espetacular, de uma forma completamente diferente destes últimos dois que referi. Este livro é uma espécie de comédia romântica, mas que temos aqui uma mensagem muito interessante por trás e conta a história do nosso protagonista, que se chama Don Tillman, e ele trabalha com a genética, é um crânio, uma pessoa mesmo muito inteligente, mas tem ali alguns problemas em relações sociais. Nós percebemos exatamente no início que ele tem muitas dificuldades em relacionar socialmente. Acontece que ele decide que está na altura de casar, e qual é a melhor forma para arranjar uma esposa ou a esposa correta? É fazer um questionário em que ela faça check em todas as caixas que para ele são fundamentais. Ora, um dia uma candidata, ou suposta candidata, para esse questionário para ser esposa dele, para o projeto esposa, como ele lhe chama, aparece-lhe à porta, que não cumpre nada dos requisitos, e ele depois percebe que ela, na realidade, precisa da ajuda dele para ir encontrar o verdadeiro pai. É uma história cheia de sentido de humor, cheia de brincadeiras, mas ao mesmo tempo com uma mensagem muito, muito bonita. Eu adorei a leitura, fiquei completamente viciada e, como já viram, andei assim a recomendar a monte de gente, e toda a gente também que leu até agora adoraram, leram super rápido e partilham da minha opinião, e por isso é que é um livro que está nesta lista. Um outro livro que eu também já andei aí a emprestar várias pessoas é O Tempo entre Costuras, de Maria Duenhas. Eu li este livro para o projeto da minha querida Ana Lopes de ler autores espanhóis. Adorei a leitura, já tinha visto a série, mesmo assim o livro conseguiu ser 5 estrelas e favorito e surpreender-me. A escrita da autora é belíssima, já recomendei a 3 pessoas diferentes e as 3 pessoas já leram e concordaram comigo que é um livro 5 estrelas. Este livro conta-nos a história de Cira, e a Cira vive em Espanha, trabalha como modista, mas um dia ela apaixona-se por um rapaz ou por um homem muito misterioso, e vai e parte com ele à aventura, e ele depois acaba por abandonar, e a partir daí começa a história da nossa protagonista a desenvolver-se. É uma história que acompanha um longo período de tempo, incluindo a Guerra Civil Espanhola e depois mais tarde a preparação para a Segunda Guerra Mundial. É um livro que explora muitas questões da guerra, a questão da espionagem, a questão do que se passa nos bastidores da guerra, e é uma obra belíssima que mostra um crescimento da personagem incrível e que eu não posso recomendar o suficiente. A série estava na Netflix na altura, atualmente já não está, mas se tiverem a oportunidade também recomendo muito que vejam. Tem pontos obviamente um bocadinho diferentes, mas a sua essência está lá, e tanto a série como o livro são muito, muito bons. Depois, uma releitura, eu reli O Príncipezinho, de Saint-Exupéry. Eu lembrava-me de muito pouco, lembrava-me dos episódios, da Raposa, do Homem Assim, do Rei, lembrava-me de algumas ilustrações, mas não me lembrava tanto dos textos em si, das frases em si, e foi uma leitura espetacular. Eu fiz a leitura conjunta com a Jacqueline e fomos refletindo todos os dias e comentando todos os dias, fomos lendo devagarinho. Foi uma leitura mesmo maravilhosa. Já era 5 estrelas antes, continua a ser 5 estrelas agora quase 5 estrelas renovadas, quase mais fortes. Foi de facto uma leitura muito, muito especial e que eu acho que merece volta e meia ser relida. Depois, uma outra leitura bastante diferente, Contos Escolhidos, de Anton Chekhov. Estes são contos, como o nome indica. Esta edição é da Civilização. Existem um monte de coletâneas deste autor. Esta em particular conquistou-me o coração. Não houve um conto que não me deixasse maravilhada com a escrita do autor, com as ideias que ele estava a transmitir. É um autor clássico e eu fui lendo os capítulos com calma, comecei a ler, fui com calma, fui lendo um conto aqui, outro acolá. Alguns contos eram bem maiores que outros, alguns tinham capítulos, outros eram contos muito mais curtos, mas eu fui saboreando esta leitura e valeu a pena cada página. Adorei, adorei, adorei. Alguns extremamente cómicos, outros extremamente irónicos, outros extremamente críticos da sociedade, outros assim um bocadinho mirabolantes, e outros até com um humor negro, um bocado assustador. O autor é mesmo espetacular, eu mal posso esperar por ler mais coisas dele. Esta obra foi muito, muito boa. Depois, uma graphic novel
Eu li o Mouse, de Art Spiegelman, e eu venho também recomendar-vos este. Também foi um livro 5 estrelas favorito, como todos esta lista, não é? Estou a ser um bocadinho repetitiva. Este livro é o nosso autor a contar a história dele enquanto dialogava com o pai e tentava perceber tudo o que o pai passou. Porque o pai foi um dos judeus que foi levado para Auschwitz. Então, o autor consegue contar-nos aqui uma história de não-ficção, uma biografia do pai, a história pela qual ele passou, tudo o que ele fez, o que não fez, todos os episódios são contados aqui de uma forma muito diferente, porque é em banda desenhada, e mais do que isso, porque ele retrata cada personagem como um animal. Então, os judeus são ratos, os alemães são gatos, acho que é os polacos que são porcos, os franceses são sapos, os americanos são cães. É muito, muito interessante e é fascinante esta leitura. Recomendo imenso, imenso. Não se deixem assustar pela mancha de cor, lê-se muito facilmente e é uma não-ficção que se lê como ficção e que é maravilhosa. Depois, Libeta Smith, de P.G. Wodehouse. Este livro é o último da saga do Smith, sim, que se lê sem o P. E o segundo da série do Blandings Castle, que foi uma série que eu comecei há uns tempos atrás a ler. Então, este autor tem sempre histórias que se cruzam. Eu não vou falar demasiado aqui porque já é o último de uma outra série, mas este Smith é uma das muitas personagens extremamente caricatas deste autor. Este autor escreve sempre com um toque de sentido de humor, a criticar um bocadinho a nobreza inglesa, que nesta fase já estava um bocadinho a desaparecer quase. Estamos a falar no final do século XIX, início do século XX, e aqui nós temos o Smith, que é uma personagem extremamente caricata, que acompanhamos nos outros volumes, aqui a fundir-se com os personagens de Blandings Castle. O proprietário de Blandings Castle está a ir buscar um poeta a Londres, mas peripécia atrás de peripécia, ele acaba por confundir o Smith com esse poeta, e como o Smith está de olho numa rapariga que acabou de conhecer e que sabe que vai estar em Blandings Castle, ele opta por ir com o proprietário e fazer-se passar então por esse escritor. É uma história extremamente cómica, como não podia deixar de ser, cheia de peripécias, cheia de equívocos, muitas aventuras, muito mistério e personagens tão deliciosas. Para mim, as minhas coisas de P.G. Wodehouse são as personagens, são tão caricatas, cada uma delas à sua maneira. É mesmo maravilhoso e esta obra tinha mesmo que estar aqui. Depois, mais um género completamente diferente, que eu ainda hesitei em pôr neste vídeo ou no próximo, mas eu acho que faz sentido estarem aqui, que são os Heartstoppers, volume 1 a 4. Estes livrinhos de banda desenhada, que toda a gente já ouviu falar, são muito deliciosos e foi uma leitura que me soube mesmo bem. E eu acho que é muito isso que define para mim uma leitura preferida. Às vezes as pessoas dizem, mas este livro deste 5 estrelas e não foi teu preferido. Pode acontecer, para mim o preferido é mesmo aquele que me toca ao coração, que me emociona de alguma forma, que me faz sentir de forma diferente, e estes livros não foi exceção. Eu sorri imenso, envolvi-me imenso, e com o quarto livro eu cheguei a chorar, portanto, tinham que estar aqui nesta lista. Esta é a história de dois rapazes que estão no secundário e que se conhecem e se começam a apaixonar. Tão simples quanto isso e tão maravilhoso quanto isso. É uma história mesmo muito bonita e que eu tenho opinião aqui no canal se quiserem saber um bocadinho mais. Mais uma série de banda desenhada e mais uma releitura. Eu vou ter que vos falar outra vez da Cardcaptor Sakura. Sakura, Caçadora de Cartas, como foi traduzido o anime em Portugal. Não existe tradução destes livros. Esta é a história de Sakura, que é uma menina de 9, 10 anos, que acidentalmente abre um livro mágico que liberta montes de cartas. Então, no início da nossa história, ela está a capturá-las uma a uma. É uma história cheia de amizades, cheia de aventuras, cheia de crescimento pessoal, com romances lindíssimos aqui por trás, e foi uma releitura e na altura já tinha sido 5 estrelas, já era dos meus preferidos de sempre e continuou a ser, se não mais. Eu acho que lhe dava 10 estrelas se pudesse. É uma história que de facto me conquista muito o coração, que tem muito a ver comigo, com a minha história enquanto leitora, com o meu crescimento, com a minha paixão pela cultura japonesa e muito mais que isso, a minha paixão por romance também. É uma história de facto muito bonita, com um traço espetacular, assim como umas ilustrações maravilhosas, que, mais uma vez, tenho a opinião aqui no canal se quiserem saber um bocadinho mais, mas sim, estes 4 grandes volumes tinham que estar aqui nesta lista completamente, porque são, de facto, preferidos da vida.
Depois, mais uma releitura, a Ana dos Cabelos Ruivos. Eu li numa edição chamada A Ana da Sua Aldeia, mas tem tantos nomes, a Ana das Empenas Verdes, por exemplo. Cada edição dá quase um nome diferente. Este livro é de L.M. Montgomery, é o primeiro de uma série. Eu já tinha lido na minha infância, tinha adorado, lembrava-me de muitas coisas, muitos episódios, mas obviamente que não me lembrava de tudo, e foi uma releitura deliciosa, mesmo maravilhosa, de me tocar o coração e de me deixar aí toda empolgada a continuar com a série, que foi exatamente o que eu fiz e que estou a fazer ainda. Para quem nunca ouviu falar desta história, esta é a história de Anne Shirley, que é uma órfã de cabelos ruivos que é adotada por engano por um casal que estava a tentar adotar um rapaz, e ela vai parar lá por engano, e é a história das aventuras dela. É uma menina muito sonhadora, com muita imaginação, e é o dia-a-dia dela, no fundo. E foi, de facto, uma leitura maravilhosa e que recomendo imenso, 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 imenso. Se não lerem, mesmo que não leiam o resto da série, leiam este. Vale muito, muito, muito a pena. E mais outra releitura, eu reli em novembro Norte e Sul, de Elizabeth Gaskell, uma das minhas autoras clássicas preferidas de sempre. Norte e Sul foi o primeiro livro que eu li dela, e já foi há alguns aninhos, e eu queria mesmo reler, e queria reler em português. Primeira vez que eu li-o em audiobook em inglês, eu tenho uma versão inglesa, mas entretanto a Relógio d'Água lançou esta portuguesa, que a minha mãe tem, e eu roubei-a para reler. É uma leitura longa, é uma leitura que exige o nosso tempo, exige a nossa dedicação, exige a nossa atenção para apreciar, mas é uma leitura espetacular em todos os aspectos. As personagens têm os defeitos à flor da pele, nós temos grandes contrastes, e neste livro em particular temos uma crítica social muito, muito forte, porque o livro foca-se na Revolução Industrial e nos contrastes entre o sul agrícola, muito mais pacato, e o norte com as suas fábricas, os seus barulhos, os seus ritmos alucinantes quase. Então nós temos estes contrastes, e é isso que é feita a nossa obra, que é belíssima, tem várias adaptações também, e que recomendo imenso e que não me canso de recomendar. E o último livro que eu vos venho falar nesta lista é O Império Final, de Brandon Sanderson. Este foi o último livro que eu li este ano. Eu acabei o ano em beleza a ler aqui um livro 5 estrelas. Este é o primeiro livro da saga Mistborn, também conhecida como Nascidos das Brumas. Esta é uma saga de alta fantasia que conta a história de um império final, onde existem poderes mágicos que são dados através de metais. Cada metal dá um poder mágico específico, mas depois existem pessoas que são os Nascidos das Brumas, que são muito, muito raros e têm a capacidade de queimarem todos os metais e terem os poderes desses todos os metais. Obviamente que eles aqui estão a tentar derrubar o Império Final. É uma história cheia de aventuras, cheia de mistérios, cheia de intriga política, muita crítica social também, muito paralela também com o universo em que nós vivemos, e foi uma leitura espetacular. Eu tenho um vlog de leitura inteirinho a falar deste livro. Se quiserem saber mais, eu vou deixar o link nos cards. E é isso, pessoal, foram estes os livrinhos que para mim foram os meus preferidos do ano, foram os que mais me tocaram o coração, de uma forma ou de outra. Já viram que temos aqui montes de géneros e estilos diferentes, mas todos eles, de uma maneira ou de outra, me tocaram o coração. Mas fiquem atentos, porque para a semana eu vou lançar um vídeo a dizer-vos quais foram os meus livros quase preferidos. Ou seja, os livros que para mim podiam estar nesta lista, mas esta lista ficaria enorme, são os livros que vêm a seguir. Quais é que faltou mesmo só qualquer coisinha para serem aqueles meus preferidos do ano? Faltou ali, falta um danoninho. Assim sendo, fiquem atentos e, por que não, ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Aqui no canal temos sempre vídeos novos todas as semanas. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilharem com todos os vossos amigos e não se esqueçam de subscrever o canal, é muito, muito importante para ajudar o projeto a crescer, e fico à espera dos vossos comentários de quais foram os vossos livros preferidos que leram no último ano. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!